Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição também dessa semana, né? E como eu faço aqui todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos falar muito aqui de Vasco, né? O Vasco joga amanhã já pelo Campeonato Brasileiro Série B. Eu sei que como o domingo foi muito agitado, né, com eleições, todo mundo focado ali no resultado das eleições, etc e tal, o Vasco acabou ficando em segundo plano, né, tanto que não teve a segunda edição do Giro de Notícias ontem aqui, porque eu sabia que no domingo à tarde ali o pessoal ia estar realmente focado nas eleições. Então tá passando despercebido, mas o Vasco já joga amanhã contra o Operário em Ponta Grossa. Inclusive o Vasco já está em Curitiba, né? E depois vai para Ponta Grossa, que é a cidade próxima ali de Curitiba, cerca de 1 hora mais ou menos. Enfim, vamos falar muito aqui sobre essa partida. O Vasco deve ter alterações no seu time titular. Aliás, o Vasco terá pelo menos 2 mudanças em relação ao time que empatou com o Londrina na última rodada. Então, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos falar também sobre a campanha do Vasco nesse retorno, que é muito ruim. Informações de ingressos, né, para a partida contra o Novo Horizontino no final de semana em São Januário. Muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k. Bet7k que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e tá com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7k vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7k você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7k também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7k você também encontra mais de 100 jogos de cassino, então as opções são diversas. Bet7k que é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link para você resgatar o seu bônus tá aqui ó, no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, e vamos começar aqui falando dos ingressos para a partida entre Vasco e Novo Horizontino, né? A partida que será realizada no próximo sábado em São Januário, né? A partida no dia 8 de outubro, um sábado às 6h30 da tarde. Bom, o Vasco começa hoje a venda de ingressos para esse jogo, né? Amanhã o Vasco tem um jogo contra o Operário, mas hoje ainda o Vasco já começa essa venda de ingressos para a partida contra o Novo Horizontino. A partir das 10 horas da manhã, os sócios do Vasco já podem ali começar a comprar o seu ingresso, né? Adquirir o seu ingresso. E aí vai indo por fila, né? Primeiro, os sócios que têm 7 estrelas no seu plano de sócios começam a comprar às 10. Quem tem 6 estrelas pode comprar a partir das 11. Quem tem 5 estrelas a partir do meio-dia, que é o meu caso, né? Meus sócios têm 5 estrelas. E aí 4 estrelas 1 da tarde, 3 estrelas 2 da tarde e por aí vai, né? A tendência é que, mais uma vez, os ingressos se esgotem ainda hoje, né? Como vem acontecendo em todos os jogos do Vasco, né? Os ingressos acabam ainda no mesmo dia, né, que começa a venda. Apesar do momento ruim do Vasco, né, um segundo turno pavoroso, a gente vai até falar sobre isso aqui, a torcida vem tentando aí em São Januário carregar esse time no colo e a tendência, né, é que o Vasco mais uma vez jogue com o estádio lotado e que os ingressos esgotem ainda hoje. Bom, como eu estava falando, o Vasco vem muito mal no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco fez um bom primeiro turno, terminou na segunda colocação, não sei se vocês lembram, o Vasco terminou com 35 pontos, né? O primeiro turno, atrás apenas do Cruzeiro, 7 pontos atrás do Cruzeiro, se eu não me engano, naquela ocasião, mas o segundo turno do Vasco é muito ruim. O Vasco fez apenas 14 pontos nesse segundo turno, né? 14 pontos em 13 jogos, muito pouco, muito pouco. O Vasco faz campanha de time que briga contra o rebaixamento nesse retorno. Muito ruim a campanha do Vasco. Vou colocar na tela para vocês.
O Vasco está na 14ª colocação, aliás, na 16ª colocação, perdão, com apenas 14 pontos conquistados, né, nesse segundo turno. Está ali à frente do Operário, que é o adversário de amanhã, está à frente do Novo Horizontino, que é o adversário do final de semana, à frente do Náutico, que é o Lanterna, e à frente do Brusque também, que é o vice-lanterna. Então, assim, pelo menos os próximos adversários, né, o Operário e o Novo Horizontino também vem fazendo um segundo turno muito ruim. A gente pode destacar aqui também o Ituano, né, que nesse momento é o 5º colocado, tá ali 2 pontos apenas atrás do Vasco, e o Ituano vem fazendo uma ótima campanha aí no segundo turno, apenas atrás do Cruzeiro, né, 27 pontos, 2 pontinhos só atrás do Cruzeiro. Muito boa campanha do Ituano no retorno, tanto que está chegando aí firme, né, nessa briga pelo acesso. Então o Vasco tem que abrir o olho, né? Eu até falei no vídeo anterior aqui no canal. O Vasco tem que criar vergonha na cara. Nesses 6 últimos jogos aí, criar vergonha na cara. Ainda depende só do Vasco vencer aí pelo menos 4, né, desses 6 jogos que restam, porque vencendo 4 jogos, o Vasco garante ali a sua classificação sem depender de ninguém. Então é hora de criar vergonha na cara. Tem 3 jogos em São Januário e 3 jogos fora de casa, né? É vencer os 3 em São Januário e buscar uma vitória fora de casa para liquidar essa fatura aí, porque não tem explicação, né? Não dá para o Vasco fazer uma campanha pífia igual fez o retorno. O Vasco não tem um ponto sequer fora de casa nesse retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. 0 pontos. O Vasco não pontuou fora de casa no retorno. É uma vergonha, né? É um absurdo. O jogador tem que criar vergonha na cara também. Bom, e já vamos falar aqui agora do jogo de amanhã contra o Operário. A delegação do Vasco já está em Curitiba, né? Tá aparecendo aí algumas imagens do Vasco desembarcando no aeroporto de Curitiba. O Vasco viajou ontem à noite, né, para Curitiba, chegou ontem à noite ainda, e hoje deve ir para a cidade de Ponta Grossa, né? O jogo é amanhã contra o Operário. Ponta Grossa é uma cidade próxima ali de Curitiba, né? Dá menos de 1 hora de viagem, 1 hora mais ou menos de viagem. Então o aeroporto mais próximo é realmente o de Curitiba. O Vasco foi pegou o voo até Curitiba e agora deve seguir de ônibus, né, até a cidade de Ponta Grossa. Bom, o Vasco terá pelo menos 2 mudanças no time titular em relação à equipe que enfrentou o Londrina em São Januário, né? Yuri Lara suspenso, não viajou, né, porque levou o 3º cartão amarelo, e o Paulo Vitor, lateral esquerdo, também não viajou com a delegação para o Paraná por conta de dores no tornozelo esquerdo. O atleta está entregue ao departamento médico. Então o Yuri está fora e o Paulo Vitor também fora. Na vaga do Paulo Vitor, naturalmente, deve jogar o Edmar, e na vaga do Yuri, Matheus Barbosa e Zé Gabriel brigam aí por essa posição. Acho que a tendência natural é que o Zé Gabriel seja titular na vaga do Yuri. Vamos aqui para a lista de relacionados, né? Jogadores que viajaram para a cidade de Ponta Grossa, né, para esse jogo contra o Operário. O Vasco enviou os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Alexander, Anderson Conceição, Andrei Santos, Bruno Tubarão, Danilo Boza, Edmar, Ignaldo, Eric, Fábio Gomes, Figueiredo, Gabriel Peck, Halls, Léo Matos, Luiz Henrique, Marlon Gomes, Matheus Barbosa, Miranda, Nenê, Quinteiro, Raniel, Sarrafiore, Thiago Rodrigues e Zé Gabriel. Esses são os jogadores relacionados, né, para a partida de amanhã, partida que acontece às 7 horas da noite, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Bom, eu vou ficando por aqui. Volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!